Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas que pode mudar completamente a forma como você vê dinheiro. E se o dinheiro não começasse no trabalho, mas na sua mente? E se a realidade financeira que você vive hoje fosse, na verdade, um reflexo direto das imagens que você repete todos os dias dentro da sua própria consciência? Durante muitos anos, o místico e escritor Neville Goddard ensinou algo que parecia estranho para muita gente. Ele dizia que a imaginação humana não é apenas uma ferramenta para criar ideias ou sonhos. Ela é, na verdade, o poder criador da realidade. Segundo Neville, tudo o que existe no mundo físico começou primeiro como uma imagem na mente de alguém. Antes de existir um prédio, alguém imaginou. Antes de existir uma empresa, alguém visualizou. Antes de existir uma fortuna, alguém acreditou que aquilo era possível. Mas aqui está algo ainda mais interessante. Se tudo começa na imaginação, então por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com facilidade, enquanto outras passam anos lutando financeiramente? A resposta pode estar na forma como cada pessoa usa a própria mente. A maioria das pessoas acredita que imaginação é apenas fantasia, algo que não tem ligação com o mundo real. Mas Neville Goddard afirmava exatamente o contrário. Ele dizia que a imaginação é o primeiro estágio de toda a criação, e que aquilo que você aceita como verdadeiro dentro da mente, eventualmente encontra uma forma de se manifestar no mundo externo. Isso significa que o problema não é a falta de imaginação. O problema é como ela está sendo usada. Sem perceber, muitas pessoas passam grande parte do dia imaginando exatamente aquilo que não querem viver. Elas imaginam contas chegando, imaginam dificuldades financeiras, imaginam que o dinheiro nunca é suficiente. E cada uma dessas imagens cria uma sensação interna. Uma sensação de escassez, de preocupação, de limitação. Com o tempo, essa sensação se torna um estado mental constante. E segundo Neville, o estado mental em que você vive determina a realidade que você experimenta. Isso acontece porque a mente humana funciona como um filtro. Ela começa a perceber oportunidades, situações e decisões que estão alinhadas com aquilo que você acredita ser verdade. Se alguém acredita profundamente que nunca terá dinheiro suficiente, essa pessoa pode até receber oportunidades, mas inconscientemente ela vai tomar decisões que a mantêm dentro da mesma realidade. Por outro lado, quando alguém muda o estado mental, algo curioso começa a acontecer. A forma de pensar muda, as decisões mudam, a forma de agir muda, e pouco a pouco, a realidade começa a mudar também. Foi exatamente isso que Neville Goddard ensinou em uma de suas técnicas mais conhecidas. Uma técnica simples, mas extremamente poderosa. Ele chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. A ideia é simples. Em vez de imaginar constantemente aquilo que você teme, você começa a imaginar aquilo que deseja viver. Você precisa sentir como se aquilo já fosse real. Mas existe um detalhe importante. Não basta apenas visualizar. Neville dizia que a emoção é a ponte entre a imaginação e a realidade. Quando você imagina algo com intensidade emocional, sua mente começa a aceitar aquilo como uma possibilidade concreta. E quando a mente aceita uma nova possibilidade, suas atitudes começam a mudar automaticamente. Por exemplo, imagine duas pessoas que querem melhorar a própria vida financeira. A primeira pessoa acredita que enriquecer é quase impossível. Ela imagina constantemente dificuldades e sempre espera que algo dê errado. A segunda pessoa começa a imaginar uma vida diferente. Ela se imagina vivendo com tranquilidade financeira, se imagina resolvendo problemas com confiança, se imagina recebendo oportunidades. Qual dessas duas pessoas você acha que estará mais preparada quando surgir uma chance de crescer? A segunda. Não porque a imaginação trouxe dinheiro do nada, mas porque ela criou um estado mental que permite reconhecer e aproveitar oportunidades. Essa é a parte mais interessante do ensinamento de Neville. Ele não dizia que a imaginação substitui a ação. Ele dizia que a imaginação direciona a ação. Quando sua mente acredita em uma nova realidade, você naturalmente começa a agir de forma diferente. E essas novas ações produzem resultados diferentes. Existe também um momento específico em que Neville recomendava usar essa técnica. Antes de dormir, ele acreditava que o momento entre estar acordado e adormecer é um dos estados mentais mais poderosos. Nesse momento, a mente consciente relaxa,
E o subconsciente fica mais aberto a aceitar novas ideias. Por isso ele sugeria algo muito simples. Antes de dormir, imagine uma pequena cena que represente seu objetivo já realizado. Não precisa ser algo complexo. Pode ser algo curto e simbólico. Por exemplo, imagine alguém te parabenizando por uma conquista. Imagine olhar sua conta bancária com tranquilidade. Imagine sentir a segurança de saber que tudo está resolvido. Mas novamente existe um detalhe fundamental. Você precisa sentir que aquela cena é real. Não como algo distante no futuro, mas como algo que já aconteceu. E com o tempo, essa impressão começa a influenciar suas atitudes, decisões e percepções. Essa sensação cria uma impressão profunda no subconsciente. É por isso que Neville repetia constantemente uma frase. Ele dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa viver internamente como a pessoa que você deseja se tornar. Pensar como essa pessoa, sentir como essa pessoa e agir cada vez mais de acordo com essa identidade. Quando isso acontece, algo curioso começa a surgir. Ideias que antes não apareciam começam a surgir. Conexões que pareciam impossíveis começam a acontecer. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se tornar visíveis. Isso não é mágica. É mudança de percepção. Quando sua mente muda, o mundo que você percebe também muda. E aos poucos, sua realidade começa a acompanhar esse novo estado mental. Muitas das maiores conquistas da história começaram exatamente assim. Como uma ideia, uma visão, uma imaginação. Alguém viu algo na mente antes de aquilo existir no mundo físico. Por isso, Neville acreditava que a imaginação humana é uma das forças mais poderosas que existem, mas apenas quando é usada de forma consciente. Porque a verdade é que todos nós usamos a imaginação o tempo todo. A questão é simples. Você está usando sua imaginação para criar possibilidades? Ou para reforçar limitações? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela pode revelar muito sobre a realidade que você vive hoje. Se você passa a maior parte do tempo imaginando dificuldades, é provável que sua mente esteja constantemente procurando evidências dessas dificuldades. Mas se você começa a imaginar soluções, novas possibilidades começam a aparecer. Isso não significa ignorar problemas. Significa escolher conscientemente qual estado mental você deseja alimentar. Porque, no final das contas, sua mente é o ponto de partida de toda mudança. Talvez a imaginação não seja apenas algo que usamos para sonhar. Talvez ela seja a ferramenta que define aquilo que consideramos possível. E aquilo que consideramos possível é exatamente aquilo que temos coragem de buscar. Então talvez a pergunta mais importante não seja se a imaginação pode criar dinheiro. Talvez a pergunta seja outra. O que você está imaginando todos os dias? Porque aquilo que você repete na sua mente, com o tempo, começa a moldar a sua realidade. E se você chegou até aqui no vídeo, deixe um comentário dizendo: minha mente cria prosperidade. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E também reforça dentro da sua própria mente a realidade que você deseja construir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre mentalidade, prosperidade e expansão da consciência, inspirados nos ensinamentos de grandes pensadores como Neville Goddard. E lembre-se, toda realidade começa primeiro como uma ideia. E talvez a próxima grande mudança da sua vida já esteja começando dentro da sua própria mente.